Fala galera, como é que vocês estão? Tem uns dias que eu não faço um vídeo aqui pro YouTube. Você deve estar se perguntando que loucura é essa, Rafael, de paraquedas e capacete. Pois é, a parada é a seguinte, isso aqui nem é um capacete de paraquedismo, é de motociclismo, mas a parada é a seguinte, é que eu tô preocupado com muito paraquedista de primeira viagem aí no mercado que pulou querendo montar o paraquedas enquanto caía em queda livre e não tem stop, não sabe o que é um stop loss, não sabe o que é parar uma perda que vem sendo desenfreada e tá lapidando o patrimônio do cara. Então, eu queria muito fazer mais vídeos aqui pro canal falando sobre como ganhar mais dinheiro, mas a necessidade que eu sinto hoje é da gente falar como parar quedas. Por isso, a analogia do paraquedas. Porque no mercado e na vida, né, se você cai de 100 e no meio do caminho você já não tem um equipamento, um paraquedas acoplado ao seu corpo, você vai ter que construir um. E às vezes, o tempo que essa queda dura não dá para você produzir esse equipamento de segurança e ser suficiente. Além disso, tem uma dificuldade ainda maior, que é que você muito provavelmente não conhece absolutamente nada de paraquedas, então você vai ter que construir do zero um equipamento que você nunca fez antes na sua vida. É disso que se trata o stop loss, né? Parar as perdas, parar as quedas que estão ocorrendo. Então, primeiro ponto para que você monte uma defesa de uma queda, um paraquedas, é você entender se tá bom para você ou se você quer apanhar mais. Tá bom para você ou você quer ir mais um pouquinho. Porque é o seguinte, tem muita gente que não está satisfeito com o próprio resultado e não tem a noção de até onde iria, porque pensou que ia a favor da operação, achou que já ia sair ganhando. E nem sempre o mercado é assim, né? Muitas vezes a gente consegue ter um índice de assertividade muito alto, porque a gente utiliza parâmetros, fundamentos múltiplos para tomar as nossas decisões. Além disso, nós temos um suporte de análise técnica, né, análise gráfica sensacional. Mas o mercado é um mistério. E esse mistério a gente consegue utilizar técnicas para melhorar os nossos acertos, mas quando ocorrem erros, a gente precisa ter um paraquedas, um freio de mão, um stop loss, uma forma de cessar aquele espancamento que pode estar ocorrendo, né? Aquela agressão indevida. Então, eu gravei alguns vídeos no decorrer dessa semana, vou botar eles aqui na tela de alguma forma só para vocês terem uma noção, depois eu ou vou colocar no final desse vídeo, ou vou colocar outros links para essas partes mais técnicas, como, por exemplo, montar o robô PNT para que a ordem seja enviada. Quando dá um problema no robô PNT, por exemplo, como aconteceu na ordem que eu enviei, e ele ficou travado porque o spread modificou durante a montagem da operação. Então, esse é o segundo ponto que eu havia falado. Você provavelmente não conhece da tecnologia do paraquedas. Então, quando der um BO desse, se você não tiver a tranquilidade de fazer o que você tem que fazer, muito provavelmente você vai perder dinheiro. Terá sorte se não perder tudo, né? Terá sorte se não perder todo o dinheiro, porque quando a gente está falando de ações, a gente está falando de comprar uma empresa de verdade. Então, se o preço de uma empresa está caindo e você tem dinheiro mais do que deveria nela, acessar estancar o sangramento o mais rápido que você for capaz. Basicamente, essa é a minha recomendação quando você não sabe exatamente como se defender de uma posição dessa. A minha sugestão é que você encerre a sua posição da forma mais tranquila possível, ou seja, que você esteja consciente da decisão que você está tomando ao estopar uma posição. Então você tem que saber o seu limite, né? Você tem que saber onde que você vai e, pô, não, beleza, é esse preço que eu vou estopar, pronto, vai estopar ali. E aí, depois que você decidiu estopar ali, existe alguma outra possibilidade de um ganho ou de uma recuperação de parte desse capital perdido nesse curto prazo? Existe. Essa é a estratégia que nós vamos discutir hoje rapidamente, que a Collar não é uma operação simples. A forma como ela foi
criada e é amplamente utilizada não é a mais adequada. A gente precisa falar sobre isso também, que você só fazer uma collar não significa que você está com uma estrutura bem redeada e que te possibilite o ganho máximo. Então você precisa ter uma boa noção aí de opções para poder montar isso daqui. Não é um objetivo desse vídeo, dessa aula, é dar uma aula sobre opções. Então a gente vai partir do pressuposto que você já tem uma noção sobre opções, porque nós vamos utilizar a ação que você deseja estopar, a queda, digamos que você já comprou, ela caiu mais do que você gostaria, mais do que você estava disposto a tolerar. Que sensacional, tem uma abelha entrando dentro da janela ali. Muito provavelmente tem uma caixa de abelha dentro de algum cômodo aqui em casa. Enfim, entrou. Vou citar um case aqui que vem se repetindo com alguns colegas, com alguns clientes, e vou explicar por quê, né? Algumas pessoas estão com essa consciência, mas o primeiro ponto é, você tem que tomar a sua decisão por fatores diversos. Não é porque a estratégia é boa, não é porque ela está pagando um bom prêmio para você montar ela que você deve montar ela. Você também tem que estar consciente de que esse preço que a gente monta a estratégia é um preço adequado para você entregar as suas ações. Inclusive no ponto da compra, né, principalmente, né, no ponto de compra da put. Tá? Eu separei alguns exemplos, como eu disse, semana passada eu já gravei alguns vídeos com alguns exemplos, mas o tempo todo a gente encontra novas oportunidades parecidas com essa. Então eu vou usar como exemplo Magazine Luiza, tá? Eu gosto do exemplo que duas pessoas me deram, parece ser uma incrível coincidência ou não, né? Duas pessoas montaram as mesmas quantidades e me pediram ajuda na mesma época. E a gente vai fazer a compra. Agora, eu separei alguns exemplos. N699. N699 e a call que a gente vai vender nessa collar é uma B719. Pronto. O que acontece com essa estrutura, tá? É que ela te propicia, e você não precisa pagar R$6,94, você pode até pagar menos, R$6,93, por exemplo. 1 centavo aqui de spread a gente consegue até 3. Na real aqui, se a gente quiser brigar um pouco mais, a gente consegue até mais do que esse spread, mas a gente pode deixar aqui no 693, que daria R$34 mil. Seria estopar, né? Quem já tem Magalu não teria esse gasto aqui de 5 mil vezes 6,32, então economizaria bastante aqui, mas se a estratégia fosse ser montada só para montar a estrutura por ela mesma, por si só, seria assim que a gente montaria uma collar. E o que acontece nesses cenários aqui, Rafael? Para quem já tem os 5 mil e decide comprar uma put dentro do dinheiro, o que é algo pouco convencional, que a maioria das pessoas não faria, e eu vou explicar o porquê daqui a pouco, a maioria das pessoas monta essa estratégia de uma forma completamente diferente. Eu vou mostrar essa outra forma e aí fica a seu critério. Como eu costumo dizer também, né, no paraquedismo, você está acionando aqui primeiro o seu primeiro dispositivo, que é um abridorzinho aqui que vem, geralmente o pessoal coloca umas bolinhas fofas ali para você poder puxar, e esse é o seu primeiro recurso, né? Você ainda tem depois um gancho aqui e um estofadinho do lado de cá que você abre o reserva se a sua primeira tentativa não der certo, mas essa para mim é a melhor forma, porque você está tendo um ganho máximo e você tem uma perda máxima negativa, ou seja, você ganha dinheiro para tomar risco. Essa é a parada dessa estratégia. Rafael, mas tá saindo R$34.650 do meu bolso, e a cada segundo fica mais caro, olha lá, ó. E vai ficando mais caro, daqui a pouco vai ter que mudar aqui de novo, porque isso são distorções de mercado. Isso não acontece toda hora, aliás, acontece mais do que a gente espera. Mas roça é assim, gente, tem mosquito mesmo.
Então, existem essas distorções e a gente está se aproveitando de alguma delas, tá? Eu montei com Vale já, o vídeo que eu gravei semana passada é com Vale e a minha posição está montada. Depois eu posso até mostrar aqui no vídeo como que está a posição agora. Mas eu tenho outras posições também na carteira. Mas enfim, isso é uma collar com a put sendo comprada dentro do dinheiro. Rafael, tem outras formas mais baratas? Tem. Você pode ir lá e comprar uma put na linha do dinheiro. Tem gente que tem essa mania, né? Vou comprar a ação aqui, vou comprar uma put. Porque se eu tiver errado e a ação desabar, aí é o cara que está montando a posição, presta atenção. Não é o cara que está desmontando uma posição perdedora, é o cara que está entrando numa posição perdedora. Porque essa posição a gente já sabe que é perdedora. Não precisa de ser muito intuitivo. Ou precisa, né? Às vezes algumas pessoas precisam dessa clareza. Por que não pagar mais barato e comprar uma put exatamente na linha do dinheiro? Porque isso gera uma perda máxima, primeiro de tudo, né? Que é a queda da ação até o zero. E o ganho máximo para cima, da ação subir a todo tempo. Só que às vezes em que você vai gastar esse dinheiro com a put aqui, não compensa os ganhos estimados aqui, estatisticamente falando, né, gente? Mas você pode, por exemplo, fazer uma vez, duas, três, pode funcionar 2, 3, 4, 5 vezes, mas estatisticamente falando já é conhecido de que fazer esse tipo de estratégia comprando essas puts aqui não é uma estratégia vencedora. E o que eu gosto de fazer? Vir aqui e vender put para essa galera. Exatamente. Por isso que existe uma volatilidade, uma rentabilidade substancial numa certa região aqui, próximo da linha do dinheiro, que é onde a gente gosta de fazer as nossas estruturas de crédito, onde a gente recebe dinheiro para especular. Ao invés de você ficar comprando put para poder se redear, né? Você pode montar a collar que eu acabei de sugerir, você pode montar essa put e vender uma call lá fora também, para poder participar de parte da alta, aí que eu acho mais doideira ainda, porque você se remunera muito pouco nessa venda coberta e está gastando muito no prêmio da put, levando o seu break-even point para um lugar bem complicado ali, né? Então, a minha crença é simples, né? Você faz o que você achar melhor. Quem quer um paraquedas aí, pronto, te dei a opção da collar, em que você vai pagar um prêmio na entrada, mas sabendo que na saída você vai ganhar dinheiro. Invariavelmente, mesmo que o preço fique muito acima ou muito abaixo do ponto atual. Pouco importa para você, o que importa é que você travou a sua perda. Deixa eu ver se tem mais algum outro exemplo aqui de Magazine Luiza. Tem. N699, B719. N699. 699. Vamos só para reforçar. B719. Pá. Pronto. Então, você sabe que você vai sair dessa posição vitorioso, tá? Se você montar a estratégia aqui, ela é riskless no quesito mercado, né? No quesito operador aí mandando a ordem, você pode cometer um erro e causar um prejuízo inimaginável. Então, muito cuidado para montar essas estratégias com opções, principalmente quando você está vendendo opção. Se você vender essa call e esquecer de comprar as ações, ou sem querer vender as ações e ficar lá vendido em call, e essa ação disparar, o seu prejuízo é incalculável, é infinito, ad eterno. Se subir lá, ó, para você ter uma noção, 5 mil call vendidas, se o preço da ação for lá em 9,12, você estaria perdendo aí uns R$10.380. Só que é o seguinte, não é isso não, viu? É muito mais, confia no pai. Porque com a volatilidade, com a velocidade, você ia perder muito mais. Então, quando a gente monta a collar, a gente tem que ter o cuidado de comprar as ações. Se você já tiver na sua custódia, não precisa nem informar, a corretora já vai reconhecer isso automaticamente, ou fale com o seu assessor só para garantir que a sua ação está disponível, que ela não está em a outra margem. Se você, apesar que essa estratégia aqui não precisa ter tanta margem de garantia, na verdade não precisa ter nenhuma margem de garantia, né? Se sua corretora te exige margem de garantia para fazer isso daqui, você está fudido. É isso.
Sendo bem... Falando bom português, você tá viajando na maionese. B719. Então é isso. O que que acontece aqui? Vamos lá, basicão de opções, só revisando. Você tá aqui. Tá satisfeito com a sua posição atual. Fim de papo, não quer mais conversa fiada. Você tá comprando uma put lá em R$7. Então a gente pode pegar o gráfico aqui de Magazine Luiza. Gente, eu não sou analista de valores imobiliários, não tenho pretensão de sê-lo, tá? Isso é só um disclaimer aqui, só para vocês ficarem mais tranquilos. Estou falando aqui para fins educacionais, acadêmicos, para você poder entender melhor operações com opções, tá? Então, nada do que eu disser aqui pode ser considerado uma recomendação. Apesar de eu ser investidor profissional, ser assessor de investimentos, apesar de eu auxiliar centenas de milhares de pessoas, por certificação eu não posso dar uma recomendação. Então, nada do que eu disser aqui é uma recomendação. Confia no pai, vai estudar, ou não confia, vai estudar. Não acredite em nada do que eu estou falando aqui, vai procurar conhecer para não depender de absolutamente ninguém. Então, se para você seria interessante, né, 6,33, imagine você ter, aparece um gordo, assim, igual eu, e ele fala pra você assim, ó, bruxo, eu deixo você vender essa ação pra mim a R$6,99. Hoje ela tá R$6,34. Você quer vender a sua ação pra mim por R$6,99? Essa é a pergunta que alguém está te fazendo quando ela te vende uma put. Quando você compra uma put, você está dizendo para a pessoa: ei, eu quero te vender minha ação mais caro do que ela vale. Você anima? E o cara está vendendo esse direito para você. Por que motivo que esse cara está fazendo isso? Não é assunto dessa aula. Nós não vamos falar sobre isso nessa aula. Mas existem sim possibilidades de você lucrar fazendo o oposto, tá? Tem como você lucrar de qualquer jeito no mercado, dando pirueta, vendendo call, vendendo put, comprando call, comprando put, fazendo qualquer coisa, desde que você tenha uma estrutura, um raciocínio por trás disso. Não faça de forma desmedida, descabida, achando que a vida é bela. Se você não cuidar bem do seu dinheiro, dificilmente você sobreviverá a essa aventura que é saltar de paraquedas no mercado financeiro, tá? Então, galera, 699 é onde você está comprando o direito, comprando a N699, você está comprando uma put, comprando o direito de vender as suas ações mais caro, 66 centavos mais caro do que o preço de mercado atual. Se você está de acordo com isso, você vai pagar um prêmio aí próximo de R$1 para que essa negociação aconteça, 1,5 ali perto, né? É isso que custa uma put dentro do dinheiro hoje. E para que você ganhe mais uma grana, você vai vender uma call. Você vai receber um prêmio de 44 centavos por quantidade para vender uma call lá no 7,19, que é bem aqui. Então, daqui do 699 até o 7,19, você participa da alta da ação. De 7,19 até 699. Pronto, 2,90. Então você tem um ganho aí de 2,9%, caso ela suba até 7,19, tá? Existem diferentes pontos, você pode conseguir até uma put, né, mais confortável e etc. Você pode caçar outros ajustes, você pode fazer várias outras estripulias. Você pode fazer isso aqui, por exemplo, né? Você pode vir aqui e procurar uma put mais barata, ó. Não tem problema. Uma put mais barata, te coloca num ponto do gráfico ali em que você tem uma perda financeira pequena, mas é uma perda financeira pequena, então tá tudo certo talvez para você e tal. Mas aqui eu tô te mostrando uma forma de você ganhar de qualquer forma, né? Uma distorção de mercado. Você poderia colocar put e call no mesmo strike, o que algumas pessoas gostam de fazer também, que te dá um ganho
máximo exatamente nesse ponto e uma perda máxima no máximo exatamente nesse mesmo ponto. Por isso que fica esse ganho máximo de 550 e perda máxima de 550. Ou você vai ganhar 550 ou 550. Isso deve dar 1,1% aí próximo, sei lá. 1 ponto alguma coisa. Bom, basicamente é isso. Isso daqui pode ser considerado uma collar também, tá, pessoal? Outras pessoas chamariam de outras coisas. Existem vários nomes para essas estratégias. Existem 600 estratégias. O que eu estou sugerindo para frear, ganhar uma grana e resolver o BO é essa estrutura. Na pior das hipóteses, desistiu da parada, desistiu de vez das ações, vende elas, acabou. Pega esse dinheiro, aplica melhor ele em outra coisa e para de sofrer. Dica do tio para quem fica se perguntando, será que faz sentido fazer isso daqui tudo e tal, para ganhar 200 conto, 1.200 conto, depois de ter perdido X conto? Qual que é o meu preço médio? Você vai ter que filosofar a respeito disso daí para você mesmo. Se você não sabe sobre isso, você nem deveria estar operando no mercado. Deveria colocar seu dinheiro num fundo bom e deixar um gestor profissional fazer isso para você. Sério. Operar opções não é para todo mundo. Eu já achei que fosse e me enganei gravemente. Muita gente se machucou no meio do caminho também no processo. E é por isso que eu ensino as pessoas mais a como parar de perder dinheiro do que a ganhar, porque no final das contas ganhar dinheiro no mercado é muito fácil. Eu vi muita gente fazer pequenas fortunas com pouco dinheiro sendo multiplicado nesse mercado. Mas no final das contas, se em um erro você está fora do jogo, você é no mínimo imprudente em cometer erros suscetíveis a te tirarem do jogo toda vez que você está operando. Então opere sempre bem travado, sempre com stop loss, sempre com estratégia de entrada e saída. Não adianta nada você entrar num prédio em chamas para salvar um refém e você não sair de lá. A proteção do seu patrimônio tem que ser encarada dessa forma. Não adianta nada você ganhar dinheiro na bolsa, mas no dia que você perde tudo. Não faz o menor sentido. Tá bom? Beijo grande, bebam água, se cuidem. Boas festas, espero que a gente faça mais alguns vídeos aí até o Natal. E é isso. Um abraço, tamo junto.